Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, a mensagem que eu tenho para compartilhar com você nessa manhã vai falar sobre repreensão, correção e exortação. Vem comigo, vamos entender. Veja só, um homem estava tendo trabalho para tirar a neve de cima da sua casa. O vizinho então viu a dificuldade e quando ele quebrou assim um dos vidros da sua janela, então gritou lá do outro lado da rua: aqueça a casa por dentro, que a neve derrete, né? Ou seja, meu irmão, se quisermos tirar todo o gelo do pecado, todo o gelo que endurece o nosso coração, precisamos, meus irmãos, aquecê-lo por dentro. E isso, o culto tem a função de quebrar o gelo do pecado, tem a função de tirá-lo de cima de nós. O culto, meu irmão, ele é composto basicamente de 6 atitudes: cantar, orar, partir o pão, participar da colheita, pregação e comunhão. Entendeu, meu irmão? Todos os que chegam para adorar devem sair edificados do culto, a ponto, meu irmão, de expressarem testemunhos e encorajamento, entusiastas e outros. Durante a semana, o culto nunca acaba, meu irmão, nunca acaba. Ainda que não entende por que se insistem em fazer a oração final. Se domingo é apenas o primeiro dia da semana, para que possamos ter um culto impressionante, para quem quer dele participar, devemos seguir o que a Bíblia ensina. Meu irmão, o importante é agradar a Deus, para que consigamos, de fato, ser edificados. Para tanto, meu irmão, precisamos saber que somos sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um real objetivo e testemunhar sobre aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Meus amados irmãos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 29, no culto de louvor e edificação, precisamos eleger entre nós os melhores sacerdotes, isto é, os melhores regentes, os melhores pregadores, os melhores homens de oração, os melhores servos de Deus. São estes que devem promover, como bons sacerdotes, o culto a Deus. Outros que querem servir a Deus, primeiro precisam aprender que o culto é para servir, não para ser visto. Depois, para desenvolver novos servos da igreja, precisamos, antes de mais nada, meu irmão, colocá-lo para aprender a servir. Depois de treinados, ensinar as pessoas durante a semana, nos encontros bíblicos, culto no lar, né? Culto não é lugar de inexperientes e de experiências. Promover o culto, meu irmão, um culto a Deus, deve ser com o melhor que temos e não com o duvidoso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele ensina muitas coisas práticas sobre a mensagem e os mensageiros. Nas epístolas de Timóteo e Tito, por exemplo, né, aprendemos que quem prega
deve ter um equilíbrio ao compartilhar a palavra de Deus, né? Ele ensina, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ei, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Meu irmão, uma só mensagem não vai mudar as pessoas. Então, tenhamos a paciência. Uma mensagem vazia, objetiva, sobre a vida não dá o sentido que a vida precisa. Que a vida precisa ter e que as pessoas esperam receber nessa mensagem. Então, meus amados irmãos, quem prega deve pregar com a sã doutrina. As pessoas precisam ouvir a mensagem de repreensão, correção, de exortação. Não sei o que você pensa quando ouve a palavra exortação, não sei, mas o significado dessa palavra é ânimo. Uma mensagem negativa ou acusativa é mais fácil, bem mais fácil, que apresentar uma mensagem que seja equilibrada, contendo ali repreensão, correção, exortação. Uma mensagem fácil de ouvir, dá muito trabalho para preparar. Uma mensagem cujo estilo é baseado na palavra de Deus, atinge as pessoas e atinge as suas necessidades, membros do corpo de Cristo e até visitantes. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, se a sua mensagem tem 3 pontos principais, que o primeiro ponto seja para repreensão, o segundo para a correção e a terceira para exortação, né? Esta sim é uma mensagem bíblica. Este conceito, como você pode ler e reler na passagem escrita pelo apóstolo Paulo, é bíblico. Aquele que prega deve ter em mente, além de repreensão, correção, também exortação, isto é, o ânimo. Alguém que deve repreender e corrigir, deve animar, deve exortar as pessoas para colocar em prática a repreensão e a correção ouvidas. Uma pessoa, meu irmão, que não tem ânimo, não vê motivos para obedecer. Não vê motivos para obedecer. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão de espírito, alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você. Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3. Geralmente, meu irmão, já chegamos com muitos problemas no domingo. Precisamos ânimo para começar a semana e continuar progredindo, para continuar compartilhando a fé. Precisamos de ânimo na luta contra o pecado, contra o pecado de alguém. Por acaso você vai procurando sair, sentindo-se acusado, pressionado e sobrecarregado? Não foi o que Jesus nos prometeu quando nos chamou para sermos discípulos. Não foi. Você deve saber, meu irmão, que diabo significa acusador, não é verdade? Acusador. Mas temos um justificador, e ele é maior que qualquer acusação. Isso deve transparecer na pregação. Jesus ele nos anima a continuar. Jesus nos exorta a procurar o perdão e a nos arrepender, nos exortar com o seu amor, do jeito imperfeito que somos, e nos justificar. Ele tem misericórdia em nossas fraquezas.
O pregador representa Jesus como como um porta-voz. Por isso, meu irmão, deve ter compaixão e sua mensagem deve exortar, animar os que estão cansados e sobrecarregados. Nesse artigo, estou focando na exortação, mas nunca devemos esquecer a repreensão e a correção. Se deixarmos de lado esses assuntos, vamos ter uma mensagem desequilibrada. A pregação anima as pessoas ou, segundo tenho testemunhado, faz com que elas saiam desanimadas e considerem não voltar mais. Já vi muitos sair da igreja desanimadas com a mensagem. Não a chamemos de fracos na fé, não. Pelo contrário, melhoremos como mensageiros da palavra de Deus. Esqueçamos os corações com a exortação que vem da palavra de Deus para quebrar gelo do pecado que oprime e deprime. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Repreensão, correção e exortação. São três títulos, né? Que nos fortalece a cada dia, que temos que usar, né, esses temas, porque, meu irmão, o povo está precisando de ouvir a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira pregação do Senhor. Eu tenho um testemunho, né? Um certo tempo atrás, eu era obreiro no ministério aí, né? E eu estava animado, meus amados, muito animado. Poxa, né? Tava ali fazendo a obra ali, com alegria imensa. Eu era o primeiro a chegar na congregação, abria a congregação, arrumava o som, microfone, arrumava a igreja, arrumava água, né? Arrumava tudo ali, deixava tudo bonitinho, levava as pilhas, deixava tudo em ordem para começar o culto. Muitas vezes o pregador ou o dirigente chegava atrasado, eu dava início no culto, né? Dava início ali, muitas vezes ele não vinha e eu dirigia o culto, era uma bênção. Eu tava, sabe, e a minha esposa animada. A minha esposa, ela assumiu a parte ali de gestos, de decoração da casa de Deus, né? Ela ficou ali, assumiu as crianças, né? Os jovens, ela estava no meio ali, estava fazendo a obra, uma animação tremenda, sabe? Uma graça de fazer a obra, com gosto de fazer a obra, né? E numa dessa daí, certa vez, o dirigente atrasou e eu, como de praxe, dei início às programações, né? Eu comecei ali orando e nessa oração, meus amados irmãos, surgiu um falatório, um burburinho, tal ali, na hora da oração. Como a congregação é pequena, então surge muito eco, né? E a oração a gente tem que focar, ter reverência. É uma conversa com o Senhor, né? E essa conversa, esse murmurinho aí, tirou o meu foco. Muito bem, orei, demos início ao culto ali, louvamos o hino da harpa, cumprimentamos a igreja, lemos a palavra inicial e foi uma bênção. E ao terminar do culto, vim embora para casa. Aí eu comentei no grupo da igreja ali, das irmãs. Eu mandei uma mensagem no grupo para que possamos ter um pouquinho mais de reverência, possamos ter um pouquinho mais de cautela na hora da oração, mais silêncio, até com respeito para com quem estava orando, para com quem estava ali ajoelhado falando com o Senhor, né? E surgiu uma moça indignada, porque ela se achou ofendida, né? Se achou ofendida pela minha repreensão, mas foi uma repreensão
sem apontar, sem criticar, não. Foi uma repreensão na palavra, né? E essa tal pessoa gravou 2 áudios e mandou para uma outra dirigente que chegou no presbítero, que chegou no pastor, depois chegou em mim, deu aquele rebuliço que ela fez isso, fez aquilo e tal. Ela se achou ofendida, que eu não podia estar fazendo aquilo, que eu estou espantando. E resumindo, ela saiu da igreja, ela, filha dela, saíram da igreja. Ela tinha recém chegado lá há pouco tempo, né? E já tinha saiu, beleza, tudo bem. Eu orei, Senhor, se eu errei, Pai, me dê uma direção. E eu mandei um outro áudio, né, explicando que não era para tanto, que o que eu fiz foi simplesmente alertar. Eu nem repreendi, mas, sabe, foi um alerta, assim, um pedido para que venham ter reverência, para que venham ter respeito na hora do culto, na hora da oração, né? E me expliquei, pedi desculpas se eu errei, né? Mas tudo bem, ela saiu. Meu irmão, ela saiu no domingo, ou foi numa quinta, se não me engano, foi numa quinta-feira. Saiu. Quando foi no domingo, o pastor estava lá. Meu irmão, repreensão, correção, tem que ter sabedoria da palavra de Deus. A palavra nos ensina como repreender e como corrigir um servo do Senhor. Eu tive a sabedoria, eu tive o entendimento da palavra de Deus, que eu orei antes de mandar aquele áudio. Mas o pastor já não teve tanta sabedoria, não sei se ele se exaltou, né? Mas, meu irmão, ele foi no culto da família e ali no púlpito mesmo ali, além dele me repreender, tanto eu quanto os outros diáconos, o diácono, a missionária, ele repreendeu nós todos ali no púlpito. Só que ele se exaltou. Ele se exaltou e se exaltou demais. Ele falou que nós não tínhamos a autoridade de repreender. E ele foi mais além. Ele falou que nós não tínhamos autoridade de orar, não tínhamos autoridade de fazer visita, não tínhamos autoridade de interceder, nem de fazer nada. Então, tipo assim, foi um balde de água fria. Como que eu não tenho autoridade? Tenho autoridade, sim. E essa autoridade não foi o homem que me deu, foi Cristo Jesus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Isso resume. Ele me deu autoridade. Assim como ele deu autoridade aos 12 discípulos dele, ele deu autoridade a todos aqueles que buscam entendimento, que faz a obra do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Então, aquilo ali, meu irmão, foi um balde de água fria. No momento ali, na hora ali, eu fiquei anestesiado. Falei, oxe, como assim? Como assim não posso? Como assim não tenho autoridade? Por que eu não tenho autoridade? Né? Muito bem. E isso aí, meu irmão, ficou gravado. Fiquei uns 2 meses com aquilo, sabe? E eu tentando, passando os dias eu tentei uma reunião com o pastor várias vezes. Várias vezes ele nunca teve tempo de ter essa reunião comigo particular, para me esclarecer as coisas com ele, para me saber por que eu não tinha autoridade, né? Mas, resumindo, ele nunca me deu essa chance. Ele nunca arrumou um tempo na agenda dele para me atender. Muito bem, resumindo, ele foi trocado, lá a sede trocou ele, colocou um outro, e eu também troquei de ministério, porque o outro pastor já chegou também, já chegou meio equivocado também. Então
troquei de ministério. Ah, mas trocar de ministério... Meu irmão, a Bíblia diz que a gente temos que estar bem para pregar o evangelho, né? Temos que estar bem. Se eu não estou bem naquele recinto, eu não posso pregar o evangelho porque eu não estou bem comigo mesmo. Então, eu tenho que procurar onde eu me sinto bem, para me ouvir a palavra de Deus, me edificar. Então eu saí, estou em outro ministério, até aqui estou fazendo conforme o Senhor vem me orientando, né? Não estou fazendo assim as loucas, não. Foi um processo, até para mim sair de lá foi um processo, né? Eu fiz umas campanhas, fiz um jejum, fiz um propósito, né? Em prol dessa mudança. E o Senhor vem respondendo fielmente ao meu coração. E eu venho agindo conforme o Espírito Santo vem me guiando. Ou seja, meu irmão, essa mensagem de hoje, ela é muito coerente, né? Porque temos que saber repreender, temos que saber corrigir e exortar, né? A palavra do Senhor nos ensina isso. Para quê? Para não acontecer esse mal-estar que aconteceu comigo, né? E esse mal-estar deve ter acontecido com essa pessoa que saiu da igreja, mas essa pessoa que saiu da igreja, ela saiu porque ela não queria mesmo ficar, né? Porque eu tenho comigo, meus irmãos, que para mim ficar, quando eu quero algo, não é uma correção, não é uma exortação ou algo do tipo que vai me desanimar, não, até porque isso aí está me incentivando a buscar a melhora para mim se edificar mais, buscar mais. Então, meus irmãos, a gente vem a receber a correção, a repreensão do Senhor, mas quando vem verdadeiramente do Senhor, a gente sente no coração quando é verdadeiramente do Senhor, quando não é. Então, meus irmãos, que essa mensagem fica aí gravada no seu coração, que vocês venham se edificar, vocês venham aprender que a correção, que a repreensão é sim parte do Senhor. E Ele nos exorta, porque a gente venha fazer isso todos os dias. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o seu dia, que esse dia venha ser repleto de paz, saúde e prosperidade. Amém? Que Deus age sobre sua vida, em toda a área da sua vida e da vida dos seus familiares. Amém, meus irmãos? Olha, obrigado, viu, por vocês estarem assistindo os vídeos no meu canal no YouTube. Obrigado por vocês estarem deixando seu like, comentando. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. E eu quero aqui insistir, você que ainda não é inscrito no canal Carlos Servo de Cristo, se inscreva. Amém? Se inscreva, acione o sininho de notificação, a opção todas, amém? Comentem, compartilhem, deixe o seu like, amém? Deus abençoe a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.